Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre sonhos transformados em oportunidades. O empreendedor de sucesso, ele deve estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Deve prestar atenção em qualquer coisa que possa ser transformada em uma oportunidade de negócio. O primeiro conceito que vamos ver nesse tópico é o de nichos de mercado. Trata-se de um segmento de mercado com características especiais, constituído por um reduzido número de consumidores com necessidades homogêneas a serem atendidas e facilmente identificáveis. Normalmente, os problemas enfrentados por esse público ainda não possuem soluções viáveis no mercado. Isso representa uma ótima oportunidade para empreendedores. Um nicho de mercado, ele pode ser uma ótima oportunidade para atender com excelência as necessidades de um público específico, consolidando-se como seu principal fornecedor. A grande empresa, ela não consegue oferecer um atendimento de qualidade para todos os segmentos em que atua, pois exige especialização e é muito difícil ser especialista em tudo ao mesmo tempo. Por isso que um nicho de mercado torna-se uma ótima oportunidade para os pequenos empreendedores. Um nicho de mercado, então, é um segmento no qual as necessidades dos consumidores são pouco exploradas. A importância de se definir bem um nicho de mercado. Uma empresa com um nicho de mercado mais específico tem muito mais facilidade em se destacar e agregar valor aos seus produtos. Com um investimento bem menor, é possível atingir um público muito mais interessado no que você tem a oferecer, pois há uma menor concorrência e um público mais qualificado para a sua oferta. Como regra geral, para achar nichos de mercado, você precisa subdividir o seu mercado principal. Então, por exemplo, imagine o mercado principal de esportes. Eu tenho diversos esportes que eu posso explorar. Aí eu escolho o golfe. Dentro do golfe, eu também tenho diversas oportunidades. Então, vamos supor que eu escolha luvas. Em luvas, eu posso escolher luvas de golfe. Em luvas de golfe, eu posso escolher segmentar mais ainda para luvas de golfe para mulheres. E se eu quiser, eu segmento mais ainda, luvas de golfe para mulheres canhotas. Então, imaginem aqui, é um nicho de mercado que muito provavelmente pouquíssimas pessoas atuam, pouquíssimas pessoas atendem a essas necessidades. Então, é essa a ideia de nicho de mercado, encontrar algo que é pouco atendido. Então, em virtude disso, vocês conseguem uma ótima oportunidade para empreender. Existem diversos tipos de nichos de mercado, então há diferentes maneiras da gente segmentar um nicho de mercado. E as 4 principais são a segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. A segmentação geográfica é o tipo de nicho de mercado que levará em conta o país, o estado, a cidade onde a empresa estará localizada. Para segmentar o nicho através da geografia, também é preciso estudar os seus concorrentes específicos nessa localidade. Além disso, os traços culturais e necessidades específicas do público local também devem ser considerados. Como exemplos de nichos de mercado segmentados geograficamente, temos oficinas automotivas. Por exemplo, oficina automotiva na zona sul de São Paulo. Então, como que funciona isso? Em São Paulo, eu tenho diversas oficinas automotivas, mas eu vou escolher uma região. Se eu quero montar uma oficina automotiva, eu vou escolher uma região em que não exista uma oficina ainda, ou que a quantidade de oficinas nesse local, nessa região, seja pequena e ainda há demanda para que eu coloque o meu negócio nessa área. Um outro exemplo seria a loja de roupas femininas.
Então, eu vou criar uma loja de roupas femininas no Rio de Janeiro. Então, eu estou segmentando geograficamente o meu negócio. Casa de bolos, então bolos caseiros vendidos no bairro Jardim. Além dessa, temos a segmentação demográfica, que vai se basear em características como gênero, idade, religião, renda e grau de instrução. Esses fatores influenciam muito nos hábitos de compra, interesses e necessidades do indivíduo. Então, é uma outra maneira de eu buscar um nicho de mercado. Como exemplos de segmentação demográfica, temos serviços de organização de caronas, por exemplo. Então, são serviços de organização de caronas para mulheres. Então, eu segmentei aqui de acordo com o sexo. Existe esse tipo de serviço onde eu quero montar, mas ainda não existe específico para mulheres, né? Em relação a isso, a gente tem visto hoje em dia a questão do Uber. Hoje existe Ubers mulheres, né, específicas para realizar os serviços com mulheres. Então, também é um tipo de segmentação demográfica. Planos em uma academia. Então, por exemplo, planos de exercícios para a terceira idade. Então, eu estou segmentando essa ideia, né, de negócio de acordo com a faixa etária. Moda feminina evangélica. Então, estou segmentando de acordo com uma cultura. Cafeteria, então cafeteria gourmet para amantes de café, então é um tipo específico de cafeteria. Loja de livros, por exemplo, loja de livros para universitários. Então é uma maneira de eu identificar um nicho de mercado de acordo com a segmentação demográfica. Em relação à segmentação psicográfica, esse é o tipo de nicho de mercado que utiliza fatores como a personalidade, estilo de vida e valores dos consumidores para segmentar o seu público. Cada vez mais as pessoas utilizam seus hábitos de consumo também como forma de autoexpressão. Além disso, é muito mais comum que os clientes procurem empresas que dividam seus valores mais importantes. Como exemplo, temos os cosméticos não testados em animais. Então, tem pessoas que não gostam, né, que se façam teste em animais. Então, é um nicho de mercado. Eu vou desenvolver um cosmético que não há teste em animais, né? Restaurante, por exemplo, um restaurante especializado em comida vegana. Doceria, uma doceria especializada em produtos sem glúten. Então aqui, ó, loja de roupas, né? Loja de roupas para fãs do rock. Então aqui a gente pode verificar que a gente segmenta de acordo com algo psicográfico. Os nichos de mercado de segmentação comportamental se valem dos hábitos de consumo, comportamentos e uso ou resposta a um produto para dividir seu público. Será levado em conta que tipo de benefício o consumidor procura, se ele já usa um produto desse tipo ou não e quanto que ele usa desse tipo de produto. Como exemplo, temos peças de computadores. Então, o que eu poderia abordar? Peças de computadores para games. Loja de tênis. Então, uma loja de tênis para corredores. Então, para um tipo de comportamento específico. Enxágue bucal para dentes sensíveis. Supermercado especializado em vendas por atacado. E aqui eu vou citar para vocês alguns exemplos de nichos de mercado. Então, em relação à alimentação e nutrição, a gente subdivide, né? Receitas para intolerantes a glúten. Casa e lar, em relação à manutenção, eu vou dividir mais ainda, limpezas de persianas. Ainda em relação a casa e lar, paisagismo para regiões frias e úmidas. Em relação a casa e lar ainda, reformas, faça você mesmo suas reformas. Então, existem dentro de um mesmo setor diversos nichos de mercados diferentes. Em relação à educação, eu vou subdividir educação à distância,
educação à distância para estudantes internacionais. Em educação ainda, educações alternativas, curso em desenvolvimento sustentável. Outros exemplos, esporte, futebol, treinos e dietas para jogadores. Basquete, também relacionado ao esporte, tênis e meias para jogadores de basquete. Então, notem que quanto mais eu especifico, mais públicos que necessitam desse meio existem e não são, muitas vezes, não são atendidos pelo mercado. Transporte, motorhomes, por exemplo, motorhomes com acesso para deficientes físicos. Na psicologia, medos, fobias. Então, por exemplo, vou criar algo relacionado a fobias a aranhas. Ainda na psicologia e ainda em medos e fobias, medo de falar em público. Então, notem que no mesmo setor nós temos, com as mesmas subdivisões principais, outras divisões que eu posso fazer e que eu posso identificar no nicho. Para avaliar o nicho de mercado, o empreendedor deve considerar os seguintes fatores: o tamanho do nicho, ou seja, a quantidade estimada de consumidores que o compõem, o grau de competição no mercado relacionado aos concorrentes que eu tenho, e as características relacionadas aos produtos, como padrão de qualidade, custos de distribuição, entre outros.